Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, você que está conosco agora no nosso canal do YouTube ou do Facebook. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de celebração desta noite da Igreja Batista do Moreno. É muita alegria ter você conosco, adorando ao Senhor aí da sua casa. E queremos pedir a você que venha transformar agora a sua casa num local de adoração ao Senhor. Um local agora onde você possa estar na presença do Senhor. E eu quero também desafiar você, neste momento, a reunir a sua família em volta desse vídeo, para que juntos possamos adorar o Senhor, engrandecer a esse nosso Deus, o Todo-Poderoso. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, então feche agora os seus olhos e vamos entrar na presença do Senhor, nos consagrando neste momento. Deus querido, Deus santo, Pai eterno, neste momento queremos dar graça ao Senhor por todas as bênçãos que nós temos recebido, porque o Senhor é bom em todo tempo. O tempo todo o Senhor é bom. É pelas tuas misericórdia e graça é que nós estamos de pé. E quero, ó Deus querido, neste momento, agradecer ao Senhor pela semana que tivemos. Obrigado, ó Pai querido, pela vida de cada um dos irmãos que estão agora nos acompanhando. Ó Deus, quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor purifica-nos e perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e confessamos agora os nossos erros diante do Senhor, porque nesta noite nós queremos adorar o Teu nome, queremos, ó Pai querido, engrandecer ao Senhor, que, ó Pai, os nossos louvores possam chegar até o Teu trono da graça. Recebe, ó Pai querido, a nossa adoração. Visita agora cada lar, que agora, ó Pai, esses lares seja uma extensão aqui da igreja. Pai querido, nós estamos vivendo num período de pandemia, num período, ó Pai, a gente não está podendo se reunir presencialmente, mas estamos nos reunindo, ó Pai, online. Estamos, ó Deus querido, unidos em espírito. Estamos, ó Deus, juntos agora, como corpo que nós somos em Cristo Jesus, para engrandecer ao Senhor. Então derrama agora o Teu Espírito Santo sobre nós, e venha, ó Pai, sobre nós. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Texto de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de uma nova viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Amém? Então nós vamos entoar agora um hino do nosso cantor cristão, número 12, Louvamos. Então quero convidar você a abrir o seu cantor cristão, você que está aí na sua casa, no número 12, para que junto nós possamos engrandecer o nome do Senhor. Por nossos pecados morreste na cruz.
a ti que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra si nos remir, a vida depondo pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe, e exime de culpas o réu pecador, e exime de culpas o réu pecador. Amém. Engrandecido é o nome do Senhor. Uma leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 até o versículo 20, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? Meus queridos, nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. E por causa disso nós devemos viver de uma maneira santa, de uma maneira que honre ao nome do Senhor, de uma maneira onde nós possamos entregarmos a nossa vida ao Senhor e dizendo que somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nesta noite. Eu quero convidar você a continuar nesse espírito de adoração. E neste momento, neste louvor, nós vamos dizer ao Senhor que Ele é a nossa única razão de viver. Que o nosso louvor é para Ele e somente para Ele, para mais ninguém. Por isso, nesta noite, vamos engrandecer ao nome do Senhor bem animado. Convido você a cantar esse louvor bem animado aí da sua casa. Às vezes eu sei que é complicado. Às vezes você não sente nem vontade de bater palma. Mas vamos, meus queridos, engrandecer ao nome do Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor nesta noite. Vamos louvar ao nome do Senhor. Dizendo que Ele é a nossa única razão para podermos viver. Bata a palma aí da sua casa. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegro ter, ó Jesus. Ouvinte fui ajudado, tua salvação tem alegrado.
glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Por isso, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que alegro, ó Jesus. Confiante, fui ajudado, tua salvação tem alegado. Hoje é luz em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos sim, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. O grito de júbilo! Aleluia! Em todo tempo, te louvamos, Senhor, e o seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Aleluia! Comigo! Em todo tempo! Em todo tempo te louvarei. Você pode dizer isso aí da sua casa? Em todo tempo te adorarei. Vamos festejar! Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Com as nossas vozes cantaremos. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, Deus está aqui neste lugar. Deus está aí onde você está agora, aí na sua casa, talvez da sua sala ou no seu quarto, acompanhando agora esse culto. Deus está com você. Amém? Você crê nisso? Que Deus está aí com você. E aonde Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa, meus queridos, tem que acontecer porque Deus está onde nós estamos. E aonde Deus está, coisas têm que acontecer. E neste próximo louvor que nós vamos entoar, nós vamos dizer ao Senhor que grandes coisas estão por vir. Porque nós cremos, meus queridos, no poder do Senhor. Nós cremos nesse Deus, o Todo-Poderoso, nesse Deus que criou os céus e a terra e que comanda esse universo. Então nós vamos cantar agora esse próximo louvor, grandes coisas. A única razão. Declare isso nesta noite. Tu és o rei dessa terra. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo.
És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Diz assim: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos crer! Vamos crer! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Declara isso nesta noite. Grandes coisas vai acontecer agora na Grandes sua coisas casa. são por Grandes vir, coisas vai acontecer agora na sua família. Grandes coisas vai acontecer na nossa cidade. Grandes coisas vai acontecer nesse Brasil. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Sim, Senhor, nós cremos. Nós cremos que grandes coisas vai acontecer neste lugar. Grandes coisas irão acontecer na nossa família, na nossa casa.
Diante, ó Pai querido, de todas as lutas, tribulações e aflições, grandes coisas irão acontecer, ó Pai, porque onde o Senhor está, algo tem que acontecer, ó Pai. Não pode continuar do mesmo jeito. Tem que ter, ó Pai, mudança, transformação, porque Jesus é poder. É poder que transforma. É poder que muda. É poder que tira o homem do pecado. Tira o homem do lamaçal do pecado. Que transforma o mais miserável pecador numa nova criatura. E nós cremos neste poder, nesse poder que transforma, nesse poder que muda. Por isso, ó Deus, Pai poderoso, clamamos a Ti, ó Pai, venha com o Teu poder e graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil. E queremos, Senhor amado, nesta noite consagrarmos ao Senhor, Pai. Oh Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Rei dessa nação. Governa, ó Pai querido, o Teu povo. Abençoe, ó Deus querido, esse nosso Brasil. Mas que nós, ó Pai, possamos nos ajoelhar diante do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Que a nossa família, ó Pai querido, possa se render a Ti. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, o Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus queridos, você que está nos acompanhando aí da sua casa, nós estamos no mês de missões mundiais. E domingo passado nós abrimos aqui o nosso culto missionário, a nossa campanha de missões mundiais de 2021, com o tema Viva o Poder de Transformar. E eu gostaria que você que está aí na sua casa, nos acompanhando nesse culto, repetisse comigo esse tema. Viva o poder de transformar. E a nossa divisa, ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou repetir de novo a nossa divisa, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Você que está aí na sua casa, nós vamos agora assistir um vídeo, um testemunho da nossa missionária, a Kellen Chaves Rangel. Ela se encontra em Cabo Verde, ali na África. E esse testemunho serve para nos fortalecer. Esse testemunho serve para a gente, meus queridos, ficar mais animado do que você já está aí na sua casa pela nossa campanha de missões mundiais 2021. Então eu convido você neste momento a assistir esse testemunho da nossa missionária. Eu sou a missionária Kellen Chaves Rangel, estou aqui em Cabo Verde, um arquipélago do continente africano de 10 ilhas, mais próximo de Senegal. Nesse ano, todos temos sido desafiados por missões mundiais a vivermos o poder de transformar. Num tempo de caos, de pandemia, de muitas incertezas, mas eu e você temos o poder dado pelo Espírito Santo. Cabo Verde tem sido uma nação assolada pelo alcoolismo. É o número 1 causador de mortes aqui em Cabo Verde. E as crianças entre 8 anos de idade muitas vezes são incentivadas por suas famílias através de práticas culturais a já experimentar a cachaça.
E isso mais tarde vem desenvolver vícios e outros distúrbios nessas crianças. Cabo Verde também tem tido casos de suicídio infantil e próximo a onde nós estamos trabalhando, nós tivemos a tristeza de ouvir de uma criança de 9 anos que se suicidou. Mas para a glória de Deus, o Senhor tem nos dado projetos aqui para alcançar essa geração. E eu quero pedir a você que ore. Nós temos trabalhado com crianças a partir de 6 anos de idade na escola de vida, com aulas de música, explicação escolar e outras atividades. Também temos uma escola de futebol Afrobola para alcançar crianças pré-adolescentes, dos 6 agora também passando aos 20 anos de idade. E nessa pandemia, para a glória de Deus, iniciamos 2 grupos de mensageiras do Rei. O Rudilson foi um dos meninos alcançado pelos nossos projetos. Ele chegou muito agressivo, muito nervoso, mas é testemunho da sua mãe que ele teve o seu comportamento transformado, que hoje ele é um menino calmo, um menino que é uma bênção em nosso meio. Não parece mesmo aquele primeiro Rudilson que foi recebido e que já tinha sido representado de outras formas. O Rudilson, ele hoje estuda flauta, é aluno de violão, está se desenvolvendo na obra, já fez estudo bíblico e também participou de uma das oficinas aprendendo a fazer pulseiras. E hoje ele é um pequeno empreendedor, ele faz pulseiras para vender. Eu quero pedir a você que interceda pelo trabalho, os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui em Cabo Verde com as crianças, para que as crianças de Cabo Verde sejam transformadas pelo poder do Senhor, através dos missionários, através de cada voluntário da terra, cada trabalhador, obreiro que nós estamos preparando aqui para trabalhar com elas. Querido, você é um instrumento precioso nas mãos de Deus. Você tem o Espírito do Senhor na sua vida, que faz grande diferença, que te capacita, que te dá esse poder. Então, ore por nós. Continue sendo um parceiro em missões. Muito obrigada por tudo que você já fez e por tudo que você está também, nesse momento, disponibilizando para Deus, na sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. Que Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos, pelos missionários da Junta de Missões Mundiais neste momento. Senhor Deus e Pai que está nos céus, graça te damos, Senhor, por mais um dia que nos concedeste. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui através do canal do YouTube, Senhor, do Facebook, adorando, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Senhor, podendo compartilhar a Tua palavra com aqueles que estão em casa, Senhor, com a Tua igreja, Senhor, e com demais, Senhor, amigos, Senhor, e ouvintes, Senhor, que estão nos assistindo nesta noite, ó Pai. Ó Pai amado, quero te pedir, ó Pai, interceder pelos missionários que estão ao redor deste mundo, Senhor, que levam a Tua palavra, Senhor, que querem, Senhor, transformar, ó Pai, esse povo, Senhor, com o Teu poder, ó Pai. Só Tu, ó Pai, tem esse poder para transformar, Senhor, de ter vida, Senhor, diante do Teu altar, ó Pai. Ó Pai amado, abençoe, Senhor, a missionária ali à frente, Senhor, de Cabo Verde, Senhor, naqueles momentos tão difíceis ali que ela passa, ó Pai, com aquelas crianças que às vezes estão já viciadas em álcool, Senhor, que só possa estar ali, ó, dando a ela sabedoria de como agir neste momento, Senhor, de pandemia, ó Pai. Ó Pai amado, também te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame bênção sobre a Tua igreja pela mensagem desta noite. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos cantar nosso hino oficial da nossa campanha de missões, Viva o Poder de Transformar.
aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Vamos, meus queridos, neste momento, meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44, para a nossa meditação da palavra do Senhor nesta noite. Que diz assim a palavra do Senhor para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixe. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram para a praia e, sentando-se, puseram-se os bons em cesto, mas jogaram fora os ruins. Assim será o fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? E eles lhe disseram: entendemos. E disse: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Oremos. Deus querido, queremos neste momento ouvir agora a Tua voz, que o Espírito Santo, ó Pai, possa usar-me neste momento. Que cada um que está agora nos acompanhando possa ser tocado pela Tua mensagem nesta noite. Que haja transformação de vida, Pai. Pessoas se arrependendo dos seus pecados e se voltando para Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, o tema dessa mensagem é Parábola do Reino dos Céus. Parábola do Reino dos Céus. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. E Jesus ele ensinava através de parábolas. E ele estava transmitindo para uma multidão que estava seguindo ele. E ele começa então a falar para aquela multidão por parábolas. E depois Jesus reúne com seus discípulos e começa a explicá-los
sobre o que ele estava dizendo sobre aquelas parábolas, o que ele queria até dizer, ou qual era o ensino, porque os discípulos de Jesus não estavam conseguindo compreender. E Jesus continua, então, falando ainda sobre parábolas para eles, para que eles pudessem entender melhor. E no grego, parábola significa parábole, que tem o mesmo significado, né, de transmitir uma lição de moral, uma comparação, uma figura, um provérbio. E as parábolas têm o objetivo de ensinar algo. E muitas vezes os discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que Jesus queria ensinar, por isso que muitas vezes perguntavam para Jesus o que Jesus queria dizer. E nesse texto aqui, Jesus já estava separado da multidão, Jesus já estava conversando com eles a questão sobre o reino dos céus. E é interessante porque esta parábola que nós acabamos de ler aqui sobre o reino dos céus, ela só é encontrada aqui no livro de Mateus, não tem nos outros livros. E é interessante porque Mateus também tem o maior número de parábolas. E Jesus, ele diz que o reino dos céus, ele é muito valioso. Ele é tão valioso que vale grande sacrifício para poder entrar nele. E a ênfase está na alegria, na descoberta que leva a pessoa a abrir mão de tudo para poder obter o reino dos céus, ou melhor, o tesouro. E eu quero aqui analisar algumas lições que estão aqui nesta parábola que Jesus aqui contou para os seus discípulos, porque essa parábola está relacionadas aqui, que se expressam verdades acerca sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. E além disso, essas parábolas aqui, elas têm algumas características próprias. Primeiro, são parábolas curtas, não seguidas de uma explicação explícita, como, por exemplo, aconteceu na parábola do semeador e do joio, que nós já estudamos aqui nos cultos passados. E segundo, as parábolas foram dirigidas especialmente aos discípulos de Jesus, e eles conseguiram entender o que Jesus queria aqui ensiná-los. Portanto, essas parábolas são dirigidas por Jesus à sua igreja, a fim de revelar algumas verdades importantes sobre o reino dos céus. Mas quais são então essas verdades? Nós vamos aqui ver 3 lições para que nós possamos aprender essas verdades que Jesus queria então ensinar. A primeira dela é o valor inestimável do reino. Nós podemos ver isso no versículo 44 ao versículo 46, que diz assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. Nós temos aqui 2 parábolas que estão ligadas entre si: o homem no campo e o negociante de pérolas. E na primeira parábola, aqui Jesus ensina o valor inestimável do reino dos céus e de tomar parte desse reino. Jesus descreveu como um tesouro que alguém encontra que estava escondido no campo. Este homem que descobriu esse tesouro no campo, não sei, talvez ele tenha tropeçado nele por acidente, porque este homem, na verdade, ele não estava buscando esse tesouro, ele não estava procurando esse tesouro, ou ele simplesmente achou por um acidente. Jesus aqui, ele não vai dizer como que este homem achou esse tesouro, se ele estava cavando, arando a terra, ou apenas tropeçou.
O que Jesus diz aqui é que ele simplesmente achou o tesouro. Mas o que deve nos chamar a atenção nessa parábola aqui é que o valor que este homem encontrou nesse tesouro foi grande demais que ele resolve esconder o tesouro. E alguém poderia até perguntar, mas pastor, qual é a moralidade de um homem que obtém um tesouro desta maneira? Esse homem que acha e depois cava, esconde novamente. É simples, porque Jesus aqui não estava ensinando uma lição de moral. Na verdade, essa história era algo muito conhecida pelos judeus. Vamos entender um pouco como que era o pensamento dos judeus ou na questão da lei daquela época. Naquela época era muito comum as pessoas esconderem seus tesouros nos campos, enterrá-los. E segundo a lei dos judeus, quem comprou aquele campo ou aquelas terras onde estava aquele tesouro, ele tinha o direito de apossar-se daquele tesouro que ali estava. Isso porque quem descobrisse o tesouro não poderia apossar-se dele, a não ser se fosse comprando a terra. Então quem achou o tesouro, ele tinha que esconder novamente e comprar aquela terra. Porque ele sabia que aquela terra tinha um tesouro ali, que talvez o dono daquela terra não sabia que ali existia aquele tesouro, ou que ali estava aquele tesouro. Mas quem achou tinha o direito de comprar aquela terra, e com isso o que estava nela, o tesouro que ali estava. Então a pessoa que vendeu não poderia então reivindicar aquela terra, ou reivindicar aquele tesouro que ali estava. Por isso que Jesus ele conta que aquele homem que achou o tesouro, ele simplesmente pega o tesouro e enterra ele novamente. Era a lei daquela época. Ele estava simplesmente mostrando o valor do seu tesouro para que ser obtido, e é digno de sacrifício e de compromisso. Agora, eu quero analisar essa segunda parábola que Jesus conta aqui, que é a de pérolas, de um homem que sai para negociar a procura de pérolas preciosas. E pérolas naquela época tinham um grande valor, era como se fossem os diamantes nos dias de hoje, e elas serviam como um símbolo de status e de posição entre os ricos. E apenas os ricos poderiam possuir pérolas naquela época. E a Bíblia, no Novo Testamento, fala das pérolas como objeto de grande valor. Sendo então aquele homem conhecedor de pérolas, aquele homem que era negociante, procurava ou ansiava por encontrar uma pérola de grande valor, uma pérola que valia-se muito, até que ele encontra essa pérola. Mas é interessante que aquele homem não tinha o dinheiro para poder comprar aquela pérola. Ele não tinha condições financeiras para poder adquirir aquela pedra. Então o que ele faz? Ele pega tudo que tinha e vende tudo para poder então ter aquela pedra, para que aquela pedra fique ao seu poder. O que Jesus queria ensinar para os seus discípulos nessas duas parábolas, e o que Jesus quer ensinar para você nesta noite? O que Jesus quer também me ensinar? É que alguns eles podem descobrir o reino, outros estão procurando o reino de Deus ansiosamente, até conseguir obtê-los. Mas nesses dois casos, dois homens, ou essas pessoas aqui que Jesus contou, essas pessoas nos dias de hoje, que procuram o reino de Deus, que querem saber mais sobre o reino de Deus, que querem conhecer nesse reino de Deus, eles voluntariamente têm então que investir tudo que tem no reino de Deus. O reino de Deus, meus queridos, ele é muito valioso. E ele requer de nós um investimento total. É um discipulado radical.
para aqueles que encontraram o reino de Deus, por aqueles que estavam buscando o reino de Deus e encontraram, ou por aqueles que de repente não estavam procurando o reino de Deus, mas também foram encontrados dentro desse reino de Deus. E viram então que esse reino de Deus ele é muito valioso, e nós, meus queridos, precisamos então investir a nossa vida totalmente nesse reino de Deus. Temos, meus queridos, que estar disposto a abrir mão de tudo que nós temos por causa desse reino de Deus. Por isso que este homem, negociante, tudo que ele tinha, ele vende para poder comprar aquela pérola. E aquele outro homem do campo, quando ele encontra o tesouro, ele vai e compra aquele campo para poder ter aquele tesouro. Isso, meus queridos, nos ensina que nós devemos investir cada vez mais e mais no reino do Senhor. Não podemos, meus queridos, ser pessoas que estejam satisfeitos com apenas o que têm sobre o reino de Deus. Precisamos abrir mão e estar disposto a investir cada vez mais e mais no reino do Senhor. O hino do nosso cantor cristão 295, que diz: tudo entregarei. No seu refrão diz: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. O que Jesus, meus queridos, está dizendo é que quando o homem ele encontra o reino de Deus, esse reino de Deus ele é valioso demais para que a gente não invista nele, para que a gente, meus queridos, não esteja pronto para poder servir nesse reino. E nós, meus queridos, devemos valorizar o reino de Deus, valorizando, meus queridos, nas escrituras sagradas, buscando cada vez mais e mais o Senhor, nos dedicando a este reino do Senhor. Como é triste ter crentes nas igrejas que não investam as suas vidas no reino do Senhor, que não procuram crescer dentro desse reino do Senhor, que não procuram se entregar-se totalmente a esse reino do Senhor. O que Jesus, meus queridos, chama a nossa atenção nesta noite é que esse tesouro que é maravilhoso, que é valioso, nós devemos investir cada vez mais e mais. Devemos, meus queridos, ponderar as considerações da salvação quando nós, meus queridos, nos encontramos com esse reino. E se for preciso, é melhor abandonar tudo. E o mais afim é de reter esse tesouro no nosso coração. E é esse tesouro que nós devemos, meus queridos, estar alegre cada vez mais e mais. Devemos compreender sempre que a salvação ela foi comprada por Jesus Cristo mediante o seu sangue, que é a nova aliança derramada pela sua paixão e morte. E eu pergunto a você nesta noite, será que você tem encontrado esse tesouro na sua vida? Você está pronto para poder investir cada vez mais e mais no reino do Senhor? Você está pronto para abandonar tudo e seguir Jesus? Porque o reino de Deus, ele é valioso. E quando nós entendemos que o reino de Deus, ele é valioso, nós passamos a investir. Mas tem uma segunda lição que nós podemos aprender diante dessas parábolas que Jesus estava contando, que é a separação das pessoas no juízo final, no versículo 47 ao versículo 48, que diz: da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixe. E quando ficou cheio, os pescadores puxaram para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Jesus agora aqui está contando uma outra parábola para os seus discípulos ali. Ele está falando sobre os pescadores que lançaram a rede.
E é interessante porque esses pescadores que lançaram a rede, possivelmente tinham 2 barcos entre si, andando, arrastando em semicírculo ali, para apanhar todo tipo de peixe. E quando eles puxavam então aquela rede, eles foram então para a praia para poder separar aqueles peixes, colocando os peixes bons numa cesta, mas os ruins eles estavam jogando fora. Os ruins não serviam. Meus queridos, muito diferente esta parábola aqui da rede, da parábola do joio e do trigo, que vai enfatizar que as coisas, o trigo e o joio que estavam crescendo ali deveriam ficar junto. E é naquela parábola ali que Jesus estava contando, era que as pessoas deveriam coexistir entre si, antes do juízo. Elas deveriam permanecer juntas ali. Mas nesta parábola aqui da rede, Jesus já está falando sobre o juízo final. Jesus está dizendo que nessa parábola, que todos os peixes que foram apanhados ali, que vai chegar um tempo que vai haver agora a separação dos bons dos ruins. É uma mensagem do Evangelho que vai chegar a todas as pessoas e que no dia do juízo final, Deus irá separar os bons dos ruins. Infelizmente, não é todas as pessoas que ouvem a mensagem de salvação e que aceita no seu coração, que se converte. Infelizmente, não é todas as pessoas que ouvem a mensagem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Infelizmente, não é todas as pessoas que entrarão no céu. Vai haver um momento de separação. Vai haver um momento onde as pessoas estarão impedidas de entrar no céu. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, como está lá em Tito capítulo 2, no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O desejo de Deus é que todas as pessoas se salvem. Por isso que Jesus, ele conta a parábola do filho do rei, que está lá registrado em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1 até o 14, que fala dos servos que saem pelas ruas e reúne todas as pessoas que encontraram e traz então as boas e as más pessoas. Mas no final da parábola, Jesus cita uma frase que cabe muito bem nesse contexto aqui, dessa parábola da rede. E ele vai dizer no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A rede, ela carrega uma porção e uma grande quantidade de peixe, mas é na praia que são apenas escolhidas e selecionados aqueles que são bons, aqueles que estão prontos para poder entrar no reino do Senhor. Vai chegar um momento, meus queridos, que vai vir a consumação dos séculos e virão então os anjos que irão separar os bons dos maus, o justo dos injustos. Como aqueles peixes que foram então lançados fora, o Senhor irá lançar fora todos aqueles que não estão aptos a entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus ele diz: os lançarão na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos, prestem bastante atenção nisso. Este é um lugar maldito, lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar de angústia. Um lugar onde você não queira passar a sua eternidade. O Senhor, ele diz: olha, nós vamos selecionar
Porque há pessoas que estão prontas para entrar no reino do céu, mas há pessoas também que não estão prontas para entrar. Há pessoas que não aceitam a palavra da verdade. Por isso, nesta noite, você que está nos ouvindo, leve a sério essa mensagem de salvação. Você que está nos ouvindo, presta bastante atenção, porque você deve considerar que Jesus Cristo é o Messias, como personagem dotada de grande autoridade, não somente agora, mas também para toda a eternidade. E você tem que decidir nesta noite se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E eu pergunto para você nesta noite, você quer abrir o seu coração para Jesus entrar? Porque nós estamos chegando ao final dos tempos, dia do julgamento final, ao qual o Filho do Homem virá como juiz. E você tem que estar preparado para encontrar-se com Deus, para encontrar-se com o grande Salvador, com o grande juiz. E a pergunta que eu faço, onde você quer passar a sua eternidade? Essa parábola da rede fala sobre separação. Você pode até dizer, mas pastor, eu sou uma pessoa boa, então eu posso entrar no reino dos céus. Para você entrar no reino dos céus, você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senão, o que vai acontecer é que você irá para o inferno. Será lançado na fornalha de fogo, onde há choro e ranger de dente. Mas há uma terceira lição que Jesus ensina para nós nesta noite, que é o tesouro da verdade divina. No versículo 51 e no versículo 52 diz assim: entendeste todas essas coisas? E eles lhe disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Os discípulos de Jesus aqui, eles conseguiram compreender o que significava o reino dos céus. Jesus aqui não precisou explicar para eles o significado dessa parábola, como foi a parábola do semeador e a do joio e do trigo, que eles não conseguiram compreender. Mas eles conseguiram aqui captar a mensagem de salvação. Eles conseguiram entender as verdades divinas nessa parábola. No povo de Israel existiam os escribas. Esses escribas, eles estavam responsáveis por ensinar o povo. Mas esses escribas, eles não conseguiram crer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus. E por causa disso, eles ficaram impedidos de compreender. Eles ficaram impedidos de entrar no reino dos céus. Mas Jesus está aqui dizendo que os discípulos de Jesus, eles são agora esses novos escribas e que estão agora aptos para poder entrar no reino dos céus e que estão agora aptos para poder ensinar o povo. Eles agora são professores adequados para o povo de Israel, mas não só para o povo de Israel, mas também para todo o mundo. E agora aqueles escribas, eles devem anunciar o reino dos céus. Como está lá em Mateus capítulo 23, no versículo 34. Por isso, eis que vos envio profetas, sábio e escriba. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Jesus, ele diz para aqueles discípulos que eles têm agora uma responsabilidade de ensinar a verdade, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. O que Jesus está dizendo para você nesta noite, você que aceitou
ser discípulo de Jesus, você que aceitou a ser agora um seguidor de Jesus, você que quer entrar no reino dos céus, você agora tem essa responsabilidade de levar essa palavra às outras pessoas. Você agora é um missionário. Você agora é um profeta. Você agora é um escriba. Você agora tem a responsabilidade de levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. A esse tesouro divino, esse tesouro da verdade, esse tesouro que é precioso, esse tesouro que tem um grande valor na nossa vida. Você deve ensinar os outros. Igreja do Senhor, nós devemos ensinar as outras pessoas. Não podemos, meus queridos, ficar calados daquilo que nós temos visto e ouvido. Como tema da nossa campanha de missões mundiais, viva o poder de transformar. Nós precisamos, meus queridos, viver este poder transformador. Este poder que pode transformar vidas. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era que agora vocês têm essa responsabilidade. O que Jesus está dizendo para você nesta noite, que você tem essa responsabilidade. Talvez na sua casa, com a sua família, talvez com seus filhos, talvez com seus netos. Meus queridos, olha a responsabilidade que nós temos de ensinar aos nossos filhos e aos nossos netos. E eu tenho sempre dito que este período de pandemia é essa questão que nós temos agora de sentarmos diante da nossa família e resgatarmos o culto doméstico. E será que você tem feito o culto doméstico na sua casa, com a sua família? Você tem se reunido com os seus? Jesus, meus queridos, nos chama para que nós possamos viver agora uma nova vida. E esse período de pandemia, o Senhor está te dando essa oportunidade de você viver uma vida transformada. De uma vida agora caminhando com o Senhor e levando o poder de transformação para dentro da sua casa, para os seus vizinhos. Olha que coisa maravilhosa. Essa parábola, essa última parábola que Jesus fala, é que nós temos essa responsabilidade, porque nós somos agora escribas, profetas, sábios, pessoas que entenderam a mensagem de salvação, porque Cristo trouxe até você um novo reino e um reino espiritual. E a pergunta que eu faço, você quer? Quero concluir a mensagem nessa noite dizendo como Jesus cumpriu todas as profecias, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nós, meus queridos, precisamos considerar a Bíblia verdadeira e confiável. Como Jesus foi enviado por Deus, sabemos que podemos então confiar nele, porque ele é poder. E vale a pena reconhecer Jesus e dedicarmos a nossa vida a ele. Vale a pena, meus queridos, nós investirmos a nossa vida no reino do Senhor. Vale a pena nós abandonarmos tudo e seguir Jesus. Porque Jesus, ele nos ama. Porque Jesus, ele se entregou por nós. Ele se tornou um de nós para nos levarmos a Deus. E esta é a boa notícia para você nesta noite. Será que você entende o amor que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Ele quer que você somente se entregue a Ele e confie nele. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Jesus
Ele é o Deus encarnado. Jesus, ele veio para anunciar este reino de Deus que chega até nós. Entretanto, esse reino de Deus, ele não é um reino determinado geopolítico, que tem uma força militar, ou um poder político, ou uma influência econômica. Mas o reino de Deus é um reino que está nos corações dos seus súditos. Inclui todos aqueles que submetem-se a Ele, aqueles que reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor e soberano da sua vida. Afinal, o reino de Deus manifestar-se-á de forma completa por ocasião da volta de Cristo, quando o Senhor irá aniquilar todas as forças do mal e irá reunir todos os seus súditos leais a Ele. E a pergunta que eu faço: você já é súdito do reino do Senhor? O reino de Deus já faz parte da sua vida? Porque Jesus está voltando e Ele irá separar aqueles que são súditos dos reinos daqueles que não são súditos dos reinos. E aonde você se encontra? Quero convidar você neste momento a fechar agora os seus olhos, a orar agora ao Senhor. Falar: Senhor, eu quero fazer parte desse reino. Eu quero investir a minha vida neste reino. Eu quero caminhar neste reino. E eu quero anunciar este reino. Oremos. Deus querido, Deus amado, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por essa noite e pela essa mensagem. Que possa, ó Deus, ainda falar ainda mais no nosso coração. E que possamos, ó Pai, entender essa mensagem, assim como os discípulos entenderam, ó Pai. Que esta mensagem possa penetrar no nosso coração. Possamos, ó Deus, ser súditos do Teu reino, investindo, ó Pai, cada vez mais e mais no Teu reino. Caminhando, ó Deus querido, cada vez mais e mais no Teu reino. Que possamos, ó Deus querido, abandonar tudo, deixar tudo para trás, Senhor, e caminhar, ó Deus querido, no Teu reino. Ó Pai, que a gente não fique preocupado com as coisas materiais deste mundo, porque este mundo, ó Pai, ele já está condenado a ser destruído. Já foi, ó Pai querido, decretado. Já saiu, ó Pai querido, uma ordem que partiu do Senhor, que este mundo irá passar. Que este mundo, ó Pai, ele irá ser destruído. Irá, ó Pai querido, então vir um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém que irá descer. E o Senhor, ó Pai, irá deixar entrar apenas aqueles que são súditos do Teu reino. E queremos, ó Pai querido, investir cada vez mais e mais no Teu reino. Estamos, ó Deus querido, cada vez mais e mais capacitados para o Teu reino. Trabalhando, ó Pai querido, cada vez mais e mais para o Teu reino. E anunciando o Teu reino a todas as pessoas. Que nós, ó Pai querido, possamos ser profetas. Possamos, ó Deus querido, ser escribas. Possamos, ó Pai, ser sábios. Possamos levar essa mensagem de transformação e de vida para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, ó Pai. Porque nós estamos tendo essa oportunidade diante dessa pandemia. Mas infelizmente, ó Pai, muitas pessoas estão deixando passar. Mas que nesta noite possamos, ó Pai, mudar a nossa maneira como nós estamos nos comportando. Por isso, ó Pai, nós buscamos ao Senhor e colocamos, ó Pai, diante de Ti.
Aqueles, ó Pai, que estão tomando agora uma decisão diante do Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Transforme, ó Pai, essas casas e essas famílias. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Quero convidar você para louvar o Senhor nesta noite. Vamos louvar com o cântico Maranata. Diz ao Senhor: Tu és a minha luz e a minha salvação, e a Ti me renderei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se rende ao Senhor nesta noite. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Levante tua mão agora e adore ao Senhor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare nessa noite: Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está vindo para buscar os seus súditos deste reino dos céus. Então declare neste momento: Vem Jesus, vem Jesus.
Querido, nós estamos terminando esse nosso culto. Se você está tomando alguma decisão de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, comprometendo-se com Jesus, entre em contato conosco, para que nós possamos orar pela sua vida. Quem sabe fazer um acompanhamento pastoral, caminhando contigo, para que você possa crescer nesse reino do Senhor. Invista no reino do Senhor. Invista no reino do Senhor. E se você também está precisando de algum aconselhamento, entre também em contato conosco, para que possamos então conversarmos e orar também pela sua vida. Quero dizer que quarta-feira nós temos nosso culto de oração, estudo da palavra do Senhor, e você está convidado a estar conosco no nosso canal do YouTube, e assim ser abençoado. Sexta-feira nós temos a nossa sala de oração pelo WhatsApp, videoconferência. Meus queridos, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, juntos, unidos, como um povo só, como povo do Senhor, súdito de um reino do Senhor. E no próximo domingo nós estaremos aqui para celebrarmos ao Senhor. Aos membros da Igreja Batista do Moreno, não deixem de entregar os seus dízimos e as suas ofertas, e vamos também contribuir com a oferta, meus queridos, para a nossa campanha de missões mundiais desse ano de 2021. Então, contribuam para que nós possamos investir cada vez mais e mais no reino do Senhor. Como diz o pastor Fernando Brandão, vamos avançar para que as trevas possam recuar. Vamos, meus queridos, aí arrochar na missão. Vamos trabalhar na obra do Senhor. E também não deixe de contribuir com o seu quilo de alimento para a nossa cesta básica, abençoando a vida das pessoas que necessitam. Você que tomou essa decisão de seguir ao Senhor, mais uma vez, você pode entrar em contato conosco, e para que assim nós possamos orar pela sua vida e caminharmos com você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, amado, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse culto. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que aqui nos acompanharam e aqueles que tomaram alguma decisão, Pai, nesta noite. Que, ó Deus querido, o Senhor possa confirmar nos seus corações, que o Senhor possa caminhar com eles, fortalecendo cada vez mais e mais. Pai querido, abençoe a nossa noite, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa semana, e que o Senhor, Pai, esteja conosco. Que possamos, ó Deus querido, cada vez mais e mais investirmos no Teu reino, dedicando tempo ao Senhor. Como nós precisamos, ó Pai, investir no Teu reino, porque muitas vezes nós investimos em coisas passageiras e não investimos no Teu reino. Então nos ajude-nos, ó Pai, a caminhar com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.